desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens, esses dois jovens, Ofni e Finéias, eles não se importavam com o Senhor, eles desprezavam a oferta do Senhor e eles se prostituíam à porta da congregação. Ao contrário de Davi, que desejava estar na casa do Senhor, no Salmo 84, prefiro um dia estar à porta da casa do meu Deus, do que 1000 dias habitar na tenda da impiedade. Ao contrário dos filhos de Coré, estes jovens, eles se prostituíam à tenda da congregação, à entrada do tabernáculo. E era muito grande o pecado que esses jovens cometiam. E nós vamos ver no capítulo 4, 1 Samuel, você não precisa abrir, vou falar para você, para não tomar muito seu tempo. Israel sai a peleja contra os filisteus, e Israel perde a batalha e morrem 30.000 homens. Israel fica desesperado e de repente eles pedem para que a arca da aliança viesse para Israel. E a arca da aliança representa a glória do Senhor, representa a presença do Senhor. E diz que os filhos, quando a arca estava voltando para Israel para combater novamente com os filisteus, diz que Ofni e Finéias estavam junto à arca da aliança. Como nós podemos querer andar, como nós queremos ter a presença do Senhor, se nós não nos importamos, se nós desprezamos aquilo que é do Senhor? Israel perde pela segunda vez, e eles dois são mortos. Eles morrem no capítulo 4 de 1 Samuel. E essa notícia vai ecoar onde o profeta Eli estava esperando a guerra, as notícias da guerra. E diz a palavra que sai um dos moços, um dos sobreviventes, e vai e diz: olha, para o profeta Eli, o sacerdote Eli, os teus filhos morreram, e a glória do Senhor, a arca da aliança foi tomada. Diz a palavra, ao fazer ele menção da arca, ele morreu. Ele estava sentado numa cadeira, era já velho, e ele quebrou o pescoço. O interessante diz que ele não se importou muito com seus filhos, mas a narrativa é quando fez menção da arca, que a glória do Senhor havia sido roubada, ele morreu. Quando nós não estamos andando da forma que o Senhor tem nos conduzido, da forma que o Senhor tem nos direcionado, nós trazemos maldição para as nossas vidas. Foram mortos 2 filhos, foi morto o sacerdote. E o interessante disso, no capítulo 4 do 1 Samuel, veja o versículo 19. Eu achei isso muito interessante. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao espiar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Meus irmãos, a mulher de Finéias estava grávida, próxima ao parto. Quando ela escutou, quando ela soube que a arca da aliança, que a glória do Senhor havia sido roubada, ela se encurvou e ela deu a luz. E aí ela foi tentar ser consolada. Olha, as mulheres chegaram para ela, ao expirar, disseram as mulheres: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Você imagina, meus irmãos, uma mulher esperando, uma gestante, que tinha um filho, que provavelmente já tinha comprado todo o enxoval, que já tinha montado aquele quarto, que já tinha feito um chá de bebê, um chá de fraldas, e aquela mulher estava idealizando essa criança, a sua gestação, e ele provavelmente já havia um nome para ele, e aquela mulher esperava, porque a gestação, quem é mãe pode dizer o que é isso, e o texto nos mostra aqui que uma mulher, para que isso possa ser, para que possamos ter esse entendimento, uma mulher grávida,
que estava esperando um filho, que tinha uma satisfação de gestação, porque havia muitas mulheres estéreis em Israel. Então estar grávida também era uma dádiva, e aquela mulher tinha sido abençoada. Mas quando ela soube que a arca da aliança havia sido roubada, ela tentava ser consolada, mas se tivesse um filho, diz o texto, ela não fez caso disso, porque senão agora não há satisfação na nossa vida, meus irmãos, ainda que seja um filho. Então a palavra está nos mostrando um extremo da maternidade, da gestação, mas se não a glória, se não a presença do Senhor, não há felicidade nem satisfação na nossa vida. Como a família poderia ser abençoada? O seu esposo havia morrido, o seu sogro havia morrido, e agora aquele filho que era tão esperado já não tinha mais satisfação, já não era prazeroso, porque a glória do Senhor não estava mais com eles. Será que é assim conosco? Meus irmãos, os nossos desejos tão profundos, os nossos desejos mais naturais, os desejos lícitos, eu não estou nem falando de desejos ilícitos, mas os desejos lícitos, os sonhos são tão importantes para nós, porque se não houver glória na nossa vida, fica indiferente. Mas nós não podemos permitir isso. Nós precisamos desejar a glória do Senhor nas nossas vidas. Nada, filhos, empregos, nada deste mundo, meus irmãos, nenhum status, nada pode ser maior do que o desejo da glória do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos substituir isso, nós não podemos abrir mão da glória do Senhor nas nossas vidas. A glória do Senhor é tudo que nós precisamos, meus irmãos. Nenhum filho, nenhuma mulher, nenhum carro, nenhuma quantia de dinheiro pode ser mais satisfatório do que a glória do Senhor nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Veja no versículo 21, meus irmãos, no capítulo 4. Mas chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos, ela colocou o nome do seu filho de Icabode. Icabode quer dizer não a glória. Não a glória. Será que hoje nós vivemos o Icabode? Porque nós vemos aí muitos líderes enchendo estádios, muitos grupos musicais enchendo estádios. Ali tem glória? Será que tem glória do Senhor? É multidão que comprova que a glória do Senhor está? Será que nós não estamos vivendo um tempo de Icabode individual? Será que o tempo de Icabode acabou? Será que há glória na nossa vida? Será que há satisfação, desejo, alegria pela presença do Senhor, pela glória do Senhor? Nós precisamos trabalhar a nossa vida. E a arca é tomada, a arca ela vai para os filisteus, no capítulo 5, e ela é colocada diante de Dagon, e o Deus deles cai, e a arca fica 3 meses com os filisteus, e eles não têm como. Deus começa a amaldiçoar de muitas úlceras, muita morte, as filhas, crianças, jovens, todos começam a ser amaldiçoados pela presença de Deus, e eles querem se livrar da arca, como diz no capítulo 6, versículo 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes veis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Então eles pegam a arca dos filisteus, pegam o carro com vacas, colocam e entregam essa arca para Israel, devolvendo a arca do Senhor. E no capítulo 7, versículo 1: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro,
e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca é levada para a casa de Abinadab, e seu filho Eleazar é consagrado para guardar a arca. E a arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Deus retirou a sua glória. Deus retirou a arca da aliança por 20 anos. E diz o povo: Israel dirigia lamentações ao Senhor. Você não conhece alguém que está lamentando? O que está acontecendo? Que frieza é essa? Teologia da prosperidade? Pentecostalismo? Todos os cristãos que estão buscando ao Senhor, reclamando, falando. Por quê? Porque era um tempo de cabode, meus irmãos. Todo o povo de Israel ficou por 20 anos, a presença do Senhor havia sido tirada de Israel. Vamos a 2 Samuel. E aí Deus levanta Saul. Saul é eleito rei de Israel. Saul morre. Deus levanta Davi. E Davi começa o seu reino. Davi vai começar o seu governo, reinando Israel. Capítulo 6 de 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Expôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baal de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. Lembra lá que a arca tinha sido levada para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Observa aqui, meus irmãos. Davi, ele vai começar o seu reinado, e ele vai buscar a arca na casa de Abinadab. E diz que os filhos de Abinadab são Uzá e Aiô. Mas quem havia sido consagrado para guardar a arca? Eleazar. E Eleazar não está aqui. Então, como a Bíblia não nos deixa claro, nós não podemos conjecturar o que aconteceu. Mas aquele que havia sido consagrado não está. Só que Davi coloca também, no versículo 3, a arca num carro novo e puxado por bois. Ele queria ter acesso à arca, mas ele fez do mesmo jeito que os filisteus fizeram. Para ter acesso à arca, ele colocou a arca sobre carros puxados por bois, sobre uma carroça. Isso quer dizer, meus irmãos, que para ter acesso à arca, nós não precisamos dos moldes mundanos, dos moldes seculares. Para ter acesso à arca, existe uma regra, existe uma lei, era para ser posta nos ombros. A arca era para ser, existiam 4 varais que atravessavam a arca, e essa arca era para ser conduzida nos ombros, e eles estavam transferindo a responsabilidade de trazer a arca sobre seus ombros, colocando sobre carros de boi. E muitas vezes hoje, o grande problema de vivermos no encabode é porque a igreja do Senhor tem buscado moldes deste mundo, tem buscado filosofias deste mundo, fórmulas deste mundo, métodos deste mundo, jeitos do mundo para querer trazer solução para o povo. Mas só existe uma coisa que pode trazer solução para o povo: a glória do Senhor sendo trazida da maneira que o Senhor estabeleceu. Fala que nós devemos cumprir à risca aquilo que Ele tem determinado. Nós não podemos vacilar com aquilo que Deus tem falado nesses dias. Nós temos que cumprir à risca os seus mandamentos, os seus estatutos. Nós não podemos violar a sua lei. Nós não podemos ser irresponsáveis com aquilo que Ele tem nos dado como encargo e responsabilidade. É tempo de tomarmos a arma em nossos ombros, não transferir a responsabilidade, mas assumir a responsabilidade de andar naquilo que o Senhor tem trazido como direção para nossos filhos. Amém. E ficamos colocando a arca sobre carros. E ficamos colocando a arca. Isso gerou um problema muito sério. Quando diz aqui
versículo 6. Quando chegaram à ilha do Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. A segunda morte, 4 pessoas mortas lá, porque ele foi estender a arca, ia caindo, ele estendeu a mão para segurar a arca, e o texto fala por causa da sua irreverência. E eu me questionava, reverência, ele foi ajudar, ele foi segurar a arca iria cair, mas a reverência já era a quebra do princípio. Primeiro, que ele não havia sido consagrado, quem teria sido ele e Azar que teria que estar aqui. E ali uma atitude de reverência, juntando com os Ofni e Finéias. Eles desprezavam a oferta do Senhor, eles não se importavam com o Senhor, e irreverência diante do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu pedi a misericórdia a Deus pela minha vida, porque essa palavra tem um peso muito forte. Não é só transmitir, mas é viver isso. É saber que há uma responsabilidade espiritual para cada um de nós, e muitas vezes estamos nos esquivando, e nós podemos colher frutos amargos, meus irmãos. E diz a palavra que a arca foi para a casa de Obed-Edom e ficou mais 3 meses distante de Israel, mas um novo tempo de Icabode. Será que nós estamos vivendo? Será que você e eu, nós não estamos vivendo o tempo de Icabode na nossa vida? A ausência de glória, a ausência da presença do Senhor. O Senhor tem misericórdia da nossa vida. Mas bendito Deus e Pai, como diz em 1 Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma vida esperança. Bendito Deus e Pai por causa de Jesus, meus irmãos. Porque glória não é um lugar dizer, aquele irmão